A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula no canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal. O que é que você está esperando? Vamos aumentar essa grande família do canal do professor Álvaro Bruno. E indique também outras pessoas para se inscrever no nosso canal, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Hoje é a videoaula de adultos, quarto trimestre de 2021. Estamos estudando sobre o apóstolo Paulo. Hoje é a lição número 6, 7 de novembro de 2021. Paulo no poder do Espírito Santo. Nós terminamos a lição anterior falando e aprendendo com Paulo a ter uma vida de dependência do Espírito Santo. E hoje, Paulo no poder do Espírito. O texto áureo se encontra em Atos 19, versículo 6, que diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática: uma vez movidos no poder do Espírito Santo, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. O objetivo geral dessa aula é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Os objetivos específicos: primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito Santo. Segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E terceiro, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. O ponto central é justamente esse: para fazer a obra de Deus é preciso viver na plenitude do Espírito. Viver na plenitude do Espírito. Na introdução, o autor coloca: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nós vemos isso lá em Atos 19. Você abra a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, por gentileza. Atos 19, já deixa aí aberta. Atos 19, versos 21 e 22. Ele diz assim: e cumpridas estas coisas, Paulo propôs
em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Então, 19, 21 e 22, tá? Para provar que, falar na sua mensagem que Jesus é o Cristo, é o Messias. Então, nesta lição, nós veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito Santo. Seu argumento, vamos ver seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e vamos ver o seu argumento sobre a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério pessoal. Confirmaremos também que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo, como deve ser todo o ministério cristão, dado a cada um dos seus servos. Então vejamos primeiro o tópico, pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Eu quero enfatizar, onde estiver só a palavra Espírito com letra maiúscula, obviamente que quando você lê, você sabe que é o Espírito Santo, mas como nós estamos falando aqui no canal, então toda vez que só estiver escrito Espírito, eu vou falar Espírito Santo, para diferenciar do espírito humano, senão a pessoa vai me ouvir e vai achar que eu estou falando do espírito humano, e é do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então vamos lá. Então o livro de Atos, Paulo movido pelo poder do Espírito Santo. O livro de Atos mostra que após a sua conversão, nós já vimos isso na lição 2 e 3, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9, 19, se você puder abrir a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, me acompanha aí, Atos 9, 19, em que está escrito assim: e tendo comido, Paulo estava em jejum, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ficou ali alguns dias. E logo em seguida ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas, que é o versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus, aquele que ele perseguia, as pessoas que seguiam a Cristo. Paulo perseguia. Se você perdeu essa aula, entre aqui embaixo na playlist, assista as outras 5 aulas para você entender a sequência do raciocínio que está sendo construído em todas as aulas, tá? Mais tarde, quando ele chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus, que é o versículo 29 de Atos 9, que a gente está lendo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Como eles não conseguiam vencer pelo poder do argumento, porque o evangelho, conforme vimos na aula anterior, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, então os gregos também agora já queriam fazer com Paulo, o mesmo que os judeus fizeram com Estevão, tá? Ou seja, matar. Então era o poder do Espírito Santo que o movia, que movia a Paulo, de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus e este crucificado, conforme já lemos na aula anterior, 1 aos Coríntios 2 e 2. Então a missão de Paulo era só essa, pregar a Jesus e ele, Jesus crucificado.
ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Vejamos o capítulo 12, o versículo 13 de Atos dos Apóstolos, que diz assim, Atos 12, 1 aos Coríntios 12, e o versículo 3, diz assim, Atos 12 e 3, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui, Paulo, a mensagem que ele pregava, Jesus Cristo e ele crucificado, era uma mensagem ordenada, tá, pelo Espírito Santo de Deus. Paulo era movido pelo Espírito Santo. Segundo, o caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, está na lição antes da anterior, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém, conforme ele falou aos Gálatas. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Isso está em Atos 9, e o versículo 28 e 29. Atos 9, 28 e 29. Cadê? Atos 9, 26, que diz assim, ó. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. E aí o versículo seguinte diz que Barnabé foi quem o introduziu lá junto aos apóstolos, mas até então eles achavam que Saulo era um espião disfarçado de discípulo, né? Então, com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe, lá em Jerusalém, e todos ouviram o seu testemunho. E sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade, que foi o versículo que nós lemos que os gregos queriam matá-lo. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Então, ali ele entendeu que já estava prestes a ser preso e morto a qualquer momento. É Atos 22, 17 e 18, que diz assim: E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho acerca de mim. Então veja que ele recebeu uma revelação e era para sair urgente de Jerusalém, porque a coisa não ia ficar muito boa, né? Então, o caminho de pregação. Agora vamos ao subtópico 3, Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas foi acompanhado e assistido por Barnabé, o mesmo que o introduziu lá junto aos apóstolos, que era um conselheiro competente. Os 2, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia, que era a igreja da sede missionária, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Então era dali que eles saíam e voltavam para certamente fazer um relatório, né? Nessa viagem eles passaram por Listra, Troas
ou Troade, né? Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Então, nós vemos aqui nessa primeira parte que Paulo pregava a Cristo movido pelo poder do Espírito Santo. Tá? Nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho de pregação. Vamos ao tópico 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Primeiro, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Então, nós temos aqui Paulo já sistematizando a terceira pessoa da Trindade. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas é quem passa a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o Espírito, com o batismo de arrependimento de João Batista, que era só aquele batismo em águas. Esses discípulos, que nós vimos na leitura que eram 12, ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo, porque essa doutrina ainda não havia sido sistematizada. Eles haviam crido em Cristo, conforme Atos 19:2, mas nada sabiam da experiência de Atos 2, da experiência da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito Santo para se tornarem testemunhas do Senhor. Então, eles estavam testemunhando de Cristo, mas de uma maneira possivelmente mais persuasiva, mais humanística, mais na força do braço e do argumento, do que propriamente no poder de Deus. E aí é quando vem o subtópico 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Mas para crer, nós já lemos Romanos 10:17, é preciso ouvir. E eles provavelmente ainda não tinham ouvido. Então ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Isso daqui é uma premissa sine qua non. Ou seja, primeiro a pessoa tem que se converter a Cristo para depois ser batizado por Cristo no Espírito Santo. Isso é muito importante, é uma doutrina fundamental, ainda que muitas pessoas às vezes não tenham essa noção, tá? Somente depois de passar pela experiência de conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o que é chamado em Atos 2:38, o dom do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Então, uma das perguntas que geralmente surge em escola dominical é essa: é possível alguém ser batizado no Espírito Santo sem ter se convertido a Jesus Cristo de Nazaré? Não. Só depois da conversão a Cristo é que ela está preparada e capacitada para receber o batismo no Espírito Santo. Tá? Número 3, subtópico. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Então, Apolo era um erudito, um conhecedor, uma pessoa culta. Certamente Paulo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras sagradas, tá? E se destacava também pela eloquência. Ele era uma pessoa eloquente, uma pessoa persuasiva,
uma pessoa muito inteligente na comunicação das suas ideias, tá? Tornou-se então um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem pregada por João Batista, tá? Apolo então tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Ele não era batizado ainda com o Espírito Santo, mas ele pregava o Evangelho. Ele fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem, né? A mensagem vinda lá da origem de João Batista, a mensagem sobre o Messias prometido, sobre o Evangelho de Cristo. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo, esse erudito aqui, acerca da vinda do Espírito Santo. E antes que o apóstolo Paulo chegasse em Éfeso, Apolo foi para Corinto. Então eles se desencontraram. Então o apóstolo cuidou para esclarecer Apolo a respeito do batismo ou da plenitude do Espírito Santo. Aqui nós já temos Paulo sistematizando, né, a pessoa do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo e da graça de Deus. Então aqui já estava sendo disseminada o escopo doutrinário do Evangelho de Cristo, né? Isso é muito importante. Então, resumindo o tópico 2, o apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo, nós já tínhamos falado. No tópico número 3, nós temos aí a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Vamos ver essa fonte. Primeiro, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não era, digamos assim, novidade para os cristãos da igreja primitiva, porque esses crentes, eles já liam a Torá, eles já liam os profetas menores, eles já liam os salmos, eles já liam os 5 primeiros livros da lei. Então, e ali em toda a escritura já vem falando acerca da pessoa do Espírito Santo. Talvez eles não entendessem como nós entendemos hoje a terceira pessoa da Trindade, até porque até o 1º e 2º século isso ainda era muito conhecido, mas depois surgiram várias heresias e foram distorcendo a pessoa do Espírito Santo. Até chegar a nós, isso hoje, hoje para nós está muito clara essa doutrina acerca da Trindade, acerca da pessoa do Espírito Santo. Mas para os crentes do Novo Testamento, aqueles iniciais sim, mas depois do 2º e 3º século a coisa foi ficando meio complicada e meio perdida. Por isso que surgiram os concílios, um deles, o concílio de Nicéia, tá? Onde essas coisas eram discutidas e colocadas ali como normativa, de interpretação das Escrituras. Então, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, nós já vimos isso. Se você perdeu essa aula, clique aqui embaixo na playlist, assista às aulas anteriores. A sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade, acerca de Deus, era a revelação do cânon do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, então ele cria em um único Deus, tanto quanto todos os demais judeus. Então, para ele só havia um Deus, um único Deus. Tá? A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Ou seja, não era
conforme acabei de introduzir o tema agora, não era algo muito claro, muito específico como nós temos hoje. Para chegar do jeito que está hoje, essa interpretação, essa compreensão de toda a Bíblia Sagrada, da pessoa da divindade, as três pessoas da divindade, isso não foi tão simples assim. Houve um percurso longo de debates, discussões, brigas e outras coisas mais, tá bom? Então, para eles lá, no Antigo Testamento, estava de forma muito subjetiva. O Pentecostes, então, a partir de Atos capítulo 2, tá? Como fonte de revelação do Espírito Santo. Então, a base era as Escrituras, agora a revelação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão, em Atos 9, 17, quando Ananias vai lá, impõe a mão sobre ele e ele recebe o dom do Espírito Santo. Então ele tem aí a fonte das Escrituras, tem a informação dos apóstolos do dia de Pentecostes e tem a sua própria experiência sendo batizado com o Espírito Santo. Então, se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, né, de maneira interna, muito pessoal, o Novo Testamento, em especial, conforme citado, Atos 2, o dia de Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Ou seja, era muito evidente, era muito claro o mover do Espírito Santo na igreja primitiva, na vida dos apóstolos e na vida dos primeiros cristãos. Subtópico número 3, estamos caminhando para o final. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, que é aquilo que nós já falamos. Agora começa a haver uma sistematização acerca da pessoa do Espírito Santo e acerca do andar no Espírito Santo, tá? Atos 19, de 1 a 6. Então, ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista e nem a de Apolo, tá? Ele não desfez, ele estava complementando, ele estava sistematizando e dando continuidade ao ensino tanto de Apolo, que era discípulo de João Batista, quanto de João Batista, que foi preparado para vir preparar o caminho para a chegada do Messias. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente com o que havia de vir. Atos 19, 4. Tá? A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então ele ora por esses discípulos, né, e impõe as mãos sobre as suas cabeças. E o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar, conforme Atos 19, 6. Então veja aqui a concretização, né, o ensino, né, concreto, prático, objetivo, daquilo que até então para eles era subjetivo e teórico. Então iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios, a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Então esse poder do Espírito Santo na vida, agora de uma maneira mais plena na vida desses discípulos da igreja de Éfeso,
levou ao crescimento da igreja. Então, nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja ali em Éfeso e em todas as demais igrejas daquele período onde Paulo passou nas suas viagens missionárias. Então, eles também tiveram a experiência do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo. Então, resumindo esse tópico 3, as Escrituras são a primeira fonte da revelação do Espírito Santo, enquanto o Pentecostes é a segunda, em Atos 2, e a terceira, a própria experiência do apóstolo Paulo, em Atos 9:17, após a sua conversão. Na conclusão, nós temos então que no poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, ele levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo ainda hoje. Isso acontece em muitas igrejas, em muitos arraiais pentecostais, na nossa Assembleia de Deus brasileira, isso é muito comum, tá? E nós precisamos buscar ainda mais sinais com a presença avivada do Espírito Santo. Então, nessa lição, nós vimos Paulo no poder do Espírito Santo, a lição do dia 7 de novembro de 2021. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Mais uma vez eu te peço, divulgue o nosso canal, incentive outras pessoas a se inscreverem nesse canal, estimule as pessoas a isso para que a nossa videoaula chegue a um maior número de pessoas. Um abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser.